Olá, irmãos e irmãs, domingo 18 de julho, 16º domingo do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Eu acolho você que está chegando agora pela primeira vez no nosso canal do YouTube. Se inscreve, ativa as notificações, sininho. Quem acompanha a homilia do Padre pelo YouTube, sempre, toda vez, você já sabe, né? A importância do joinha, do like, de tudo isso aí, tá bom? E de deixar sempre um comentário, que isso esquenta o vídeo, né, dentro do YouTube, tá bom? Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas nesse domingo nós vamos transmitir a missa 8 da manhã e 6 da tarde. Para você que tem possibilidade de estar aí na sua paróquia, participar presencialmente por questão de saúde, tantas questões, não sei, acompanhe a missa conosco, tá bom? Vamos ao evangelho desse 16º domingo do tempo comum. A igreja proclama para nós o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34, e diz assim: Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia desse final de semana quer nos mostrar Jesus como o nosso bom pastor. O refrão do Salmo, nesse final de semana, nesse domingo, a igreja reza o Salmo 23. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, felicidade e todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Jesus que no evangelho de hoje cuida das suas ovelhas todas. Em primeiro lugar, cuida dos apóstolos, né? Jesus os havia enviado 2 a 2, tinha dado a eles poder, autoridade, uma missão a cumprir. E aí então os discípulos voltam, todos felizes e contentes, fazendo o relatório da missão e contando, né? Tudo que haviam feito, tudo que haviam ensinado e como tinha sido bom. E Jesus olha para eles e diz: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus é o nosso bom pastor e uma das coisas que o bom pastor faz pela sua ovelha é dar o descanso. O descanso, encontrar descanso em Jesus. E onde é que está o descanso em Jesus? No lugar deserto. Portanto, a gente precisa ir para o deserto, né? O deserto do silêncio, o deserto da oração, o deserto do ficar quietinho, sair do barulho e ali descansar a alma, descansar o coração em Jesus. Jesus, então, que está cuidando da igreja, dos apóstolos, dos seus consagrados, venha descansar um pouco. A gente precisa aprender também esse autocuidado conosco mesmos, né? Cada um de nós tem os seus limites, não é viver uma vida preguiçosa, não é não conseguir entender que o reino de Deus e as coisas boas, né? A nossa missão na vida custa algum cansaço, sim, mas a gente entender quando é hora do descanso. E um descanso com o Senhor, o descanso da oração, o descanso de pôr tudo nas mãos de Jesus. Porque vai dizer o evangelho, tanta gente entrando, saindo, eles não tinham tempo nem para comer. Então, olha lá, foram sozinhos, só os discípulos e Jesus, sem a multidão, sozinhos de barco, para um lugar deserto e um lugar afastado. E aqui a gente entende quando na nossa vida a gente precisa dizer não. Não, olha, Jesus aqui, Ele mesmo está fazendo isso e ensinando os discípulos a fazerem isso, a dizer não e deixar algumas coisas para depois. Porque agora é hora de descansar e nós precisamos dessa sabedoria. Quando é hora de dizer não, deixar para depois, não por egoísmo, não por preguiça, não por falta de caridade, mas porque agora é hora do lugar deserto e afastado e lá só tem Jesus para refazer todas as forças, né? Para refazer a nossa vida e lá nos unirmos a Cristo. A segunda leitura da missa desse final de semana é a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 13 a 18. Paulo diz assim: Irmãos, agora em Jesus Cristo,
Vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. E aí vai dizer que ele veio fazer do judeu e do pagão, criar em si, em Cristo, criar em si mesmo, um só homem novo, estabelecendo a paz. Olha que lindo. Quando nós, em Cristo, é feito um homem novo, uma mulher nova, estabelecendo a paz. Portanto, a gente precisa se unir a Cristo no deserto, no sozinho, no particular, da oração, da comunhão eucarística bem vivida, da ação de graças bem feita, entende? Olha lá, porque ele cria em si um só homem novo, uma mulher nova, estabelecendo a paz, né? E aí ele vai dizer no final, é graças a ele, a Jesus, que uns e outros, judeus, pagãos, homens e mulheres, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Porque quando eu estou em Cristo, automaticamente eu estou com o Pai. Com a Santíssima Trindade, nós temos, a Santíssima Trindade nos habita e nós estamos com ela pelo contato com Jesus, né? Pelo contato com a humanidade de Cristo, na oração e sobretudo no sacramento da Eucaristia. Muito bem, acontece que agora então o Evangelho vai nos mostrar que Jesus precisa cuidar de um outro tipo de gente, um outro tipo de ovelha. Até agora a gente falou dos discípulos, dos apóstolos. Esses precisam descansar da missão, né? Agora vem o povão, aqueles que iam até Jesus com muitos níveis de motivação, né? E interesses até. Muitos, olha lá, os viram partir, reconheceram que eram eles, saindo de todas as cidades. Olha isso, gente, correram a pé, chegaram lá antes dos outros, né? E quando Jesus desembarca, a multidão já tinha dado a volta. Jesus viu uma numerosa multidão. Jesus então olha agora para essas outras ovelhas, a multidão, porque tem seus doentes, porque tem seus dramas, porque tem suas dificuldades. Jesus olha para todo esse povo e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Pessoas que não têm quem os guie, quem os cuide, pessoas que não têm quem os alimente, né? E por alimentar aqui, todos os âmbitos da nossa vida, a gente precisa ser alimentado fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, não é isso? Olha lá, ovelha sem pastor, não tem quem cuida, não tem quem direciona, não tem quem protege, não tem quem supre. E Jesus teve compaixão desse mundo e de todos aqueles que hoje são como ovelhas sem pastor. E o que é que Jesus, movido de compaixão, vai fazer? Olha a sutileza do texto. Eu vou pegar aqui o meu verde palmeiras e vou grifar. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos lá. O que o bom pastor faz? Ele ensina. Jesus, cheio de compaixão, ensinou e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ensinar-lhes o Evangelho, ensinar-lhes a sabedoria de Deus para atravessarmos bem essa vida. Quem se compadece, quem ama, ensina. Por quê? Porque talvez o ensino seja o maior gesto de amor e de pastoreio. Jesus, o bom pastor, ensina. É um gesto de pastoreio. Ensinar. Por quê? Porque Jesus não tinha como se dar inteiramente, vamos pensar assim, melhor dizendo. Não tinha como cada uma dessas pessoas pegar Jesus para si e levar para casa. Tinha? Não, só tem um Jesus, como é que faz? Mas como é que Jesus vai com eles? Como um pastor vai com a ovelha? Através do ensinamento que Jesus coloca dentro da inteligência e do coração das pessoas. Esse é o poder, gente. Essa é a graça do ensino, da verdade. Não é? Veja, não só eles, como você e eu hoje. Tem como a gente ter um Jesus para cada um? Tem como a gente ter um Jesus aqui agora, do nosso lado, na nossa casa, no nosso quarto? Tem? Não tem. Mas o que eu posso ter de Jesus? O seu ensino, a sua palavra, o seu evangelho, porque quando terminou ali aquele dia, só tem um Jesus. Jesus foi para sua casa. E a multidão? A multidão agora tem um pastor. Não ali lado a lado o tempo todo, né? Mas cada um levou consigo Jesus pela palavra que ouviu e o ensinamento que ficou. Esse é o poder da palavra quando bem explicada e bem acolhida, né? Porque precisa das duas coisas. Alguém precisa saber explicar bem, ter unção para fazer isso, mas a pessoa também tem que saber acolher, querer acolher, não é? Veja, quantas vezes na sua vida, na minha vida, a gente foi protegido, esclarecido e guiado
pela palavra de Deus, ou do nosso pai, da nossa mãe, de um amigo, de um padre, que não estava ali, naquele momento conosco, mas de alguma forma estava, pela palavra que deixou dentro de nós. Portanto, meus irmãos, a igreja precisa de pastores que saibam ensinar. Ensinar a verdade. Nós vamos orar nessa intenção, pedir a Deus por isso. E nós precisamos pedir a Deus que não nos falte nas nossas vidas. Eu sou padre, mas não pode faltar para mim também quem me pastoreie pela palavra. Porque quem aprende a ouvir, a assimilar, quem carrega dentro de si palavras de Deus, divinas, essa pessoa carrega dentro de si o norte da vida, né? Carrega dentro de si a liberdade, carrega dentro de si a prudência, carrega dentro de si o próprio Deus. Quantas vezes a gente foi protegido pela palavra, eu fui instruído, iluminado, porque recordei uma palavra do meu pai, da minha mãe, de um professor, de um padre, do meu bispo. Não está aqui agora, mas eu levo dentro de mim, eu já não sou mais ovelha desgarrada e sem pastor. Por isso, queridos, isso é uma coisa que o demônio tem pavor, tem medo, do momento e das vezes em que a gente está começando a ouvir a Deus. Porque quando a gente dá ouvidos a Deus, a gente vai se desgarrando do mal e se aproximando de Cristo. Então olha lá, cheio de compaixão, ensinava-lhes muitas coisas. Por isso a importância da palavra de Deus todos os dias na nossa vida. Por isso a importância da gente pegar essa palavra diária e levar para a nossa oração pessoal, fazer a nossa meditação, nossa contemplação, porque ali Jesus vai cuidando de mim. E olha só o peso, a importância que isso tem. A primeira leitura desse domingo está lá em Jeremias capítulo 23, de 1 a 6. Olha lá, olha o que diz o profeta, Deus através do profeta. Ai dos pastores que deixam se perder e se dispersar o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Eu vou verificar isso e vou castigar isso. Ai do pastor que deixa a ovelha se dispersar, se perder. Por que não faz como Jesus? Porque não ensina as muitas coisas que o ser humano precisa saber para não se desgarrar do próprio Deus? Mas aí há uma promessa, né? Versículo 4. Suscitarei para elas, as minhas ovelhas, novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá. E aí vem a grande promessa. Jeremias 23, 5. Olha lá. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Esse é o bom pastor. Eis que virão dias, esses dias vieram, né? Em que farei nascer um descendente de Davi, Jesus. E é por isso que o Evangelho nos mostra hoje Cristo cumprindo todas essas promessas. O pastor que cura, o pastor que acolhe, o pastor que ensina, e nele nós nos unimos a Deus. E por isso, irmãos e irmãs, peçamos e rezemos para que na Igreja de Deus nunca faltem homens ligados, refeitos no descendente de Davi, em Cristo, que consigam, de algum modo e de modo e tanto suficiente, né, espelhar e refletir o bom pastor. E peçamos para todos nós hoje, numa liturgia que nos fala que Jesus nos pastoreia através daquilo que nos ensina, a sabedoria para a gente aprender, né? Para a gente reter, conter, mastigar, saborear, né? Contemplar toda a verdade do Evangelho que nos guia, que nos orienta. E que hoje todos nós também possamos fazer a experiência de descansarmos um pouco nos braços do bom pastor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.